Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 31 de julho de 2023, celebramos Santo Inácio de Loyola. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 31 a 35. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, ele diz: a que direi, mas a que direi que é semelhante o reino dos céus? Então, Jesus está justamente procurando figuras, ou parábolas para facilitar a compreensão dos nossos irmãos e irmãs e também nossa de hoje em dia. E ele nos diz, amados irmãos, ele faz referência a 2 coisas. Primeiro, ao grão de mostarda. Segundo, ao fermento. Vejam, o grão de mostarda, ele é pequeno e cresce. O segundo, que é o fermento, ele se mistura com a massa e faz ela crescer. E assim, amados irmãos, Jesus faz referência a 2 atitudes importantes do missionário, ou seja, daquele que anuncia o evangelho. A primeira é a humildade, ou seja, ele se faz pequeno para engrandecer seus semelhantes. Vejam, a humildade. Lembra Jesus? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E assim ele lava os pés dos discípulos e diz: eu que sou mestre e Senhor, lavei os pés de vocês. Vocês também devem fazer a mesma coisa. Então, ele se faz pequeno para nos tornar grandes. E também, amados irmãos, a enculturação. Ele se mistura, ou seja, é aquele fermento que se mistura não para se perder ou para perder a sua essência, e sim para fazer com que seus semelhantes sejam melhores. Ou seja, Jesus, ele se mistura conosco para nos fazer igual a ele, para nos fazer semelhantes a ele. E assim, amados irmãos, é preciso, lembrem, de humildade para aprender. Sem humildade, amados irmãos, a gente vai sempre achar que sabe de tudo e seremos incapazes de aprender. Então é preciso o quê? Humildade para aprender. E não só humildade, mas é preciso também sabedoria para viver, ou seja, para colocar em prática aquilo que aprendeu. Somente assim, amados irmãos e irmãs, nós seremos verdadeiramente essa semente ou seja, essa semente que vai se tornar uma árvore, ou esse fermento que vai crescer a massa. Vejam, a gente tem o que, amados irmãos? Temos que ter humildade para poder aprender e sabedoria para viver aquilo que aprendeu. E assim, sendo humildes e ao mesmo tempo sábios, a gente vai se tornar esse fermento que faz a massa crescer, ou esse grão de mostarda que se torna essa árvore que acolhe as aves do céu. Ou, amados irmãos, podemos também dizer, como diz Cora Coralina. Ela diz o seguinte: feliz aquele que transfere o que sabe e que aprende o que ensina.
Vamos repetir, amados irmãos? Feliz aquele que transfere o conhecimento, que transfere o que sabe, mas é mais importante ainda aquele que aprende ensinando. Então, amados irmãos, que tenhamos a humildade para escutar a palavra de Deus, a inteligência para compreendê-la e a sabedoria para colocá-la em prática. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.